O que aconteceu contigo, filha? Ai, eu não tenho trocado aqui, filha. Não, filha. Obrigada. Você tá filmando isso? Não, Isso é pra mandar pra onde? Vocês vão mandar pra que programa de televisão essa palhaçada? não, pro Gugu. Ah, que palhaçada. Não é nada, não. Você acha que tá bonito ela fazer isso? Pô, ó, uma Tá moça bem filmando, vestida, bem arrumada e fazendo isso. Não, mas é sério, professora, Você mas... não usa droga? Não, né? Não. Então você tá fazendo isso, minha linda. Não pode. Hoje é dia do namorado. Mas tinha você filmava já filmando isso, não acha? Não, eu não sabia disso. Não, eu não sabia. Palhaçada, minha filha. Não, vou lá, mulher, pode ver esse papelão aqui, tá pedindo pro papelão, não. Que coisa engraçada. Você tá participando disso?